Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Olá, minhas queridas! Já vou começar esse episódio com um pequeno pedido de desculpas, pois na semana passada não teve episódio. Quem acompanha aqui o podcast semanalmente sentiu a falta, né, do episódio da semana passada, que não teve como eu colocar no ar, porque na verdade não deu tempo de gravar. Minha voz sumiu, eu fiquei sem voz por vários dias, fiquei esperando a voz voltar e ela não voltou a tempo de eu conseguir gravar e editar e publicar episódio. Então, agora minha voz já tá melhor e hoje eu tô conseguindo aqui gravar para que não fique mais uma semana sem episódio. Hoje eu estou aqui gravando com a minha nenenzinha no meu colo, dormindo. Então, se vocês ouvirem, por acaso, eu acho que não vai ter muito barulho, mas se vocês por acaso ouvirem um barulhinho de bebezinho respirando e fazendo algum gemidinho, saibam que é a minha bebezinha dormindo aqui no meu colo. Como vocês sabem, eu tenho tido um certo desafio, né, de dar continuidade a tudo, né, que eu já estava realizando com Mães pela Graça. Eu dei um tempo, mas eu consegui retornar e ainda está sendo um desafio. Então eu conto com as orações de vocês para que Deus me dê estratégias de gerenciamento de tempo, né, para conseguir fazer com excelência e também entender quando as coisas não puderem ser da forma que eu penso que elas devem ser, né, que eu possa realmente entender essa fase da minha vida e estar sensível, né, àquilo que o Senhor quer que eu realize a cada dia e ser fiel e obediente ao que Ele quiser para aquele dia, né, não aquilo que eu quero fazer. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida devocional da mãe, né. No episódio anterior, a gente falou sobre como inserir a prática de devocional para as crianças, da importância disso, e algumas mães conversam comigo dizendo: "Poxa, mas tem sido tão difícil eu ter o meu tempo, né, com o Senhor. Antes de ter filhos era tão mais tranquilo", obviamente, né, a gente tinha muito mais tempo disponível para fazer isso. E o que acontece com muitas de nós, e eu já falei muito sobre isso, aconteceu comigo quando meu primeiro filho nasceu, a gente vai deixando de ter uma rotina devocional, porque a gente não consegue fazer como fazia antes e acaba deixando para lá. E acaba esfriando espiritualmente, foi o que aconteceu comigo. Eu passei por um deserto espiritual que durou muitos meses e, graças a Deus, né, fui resgatada pelo nosso querido Jesus, que me trouxe de volta para uma vida de intimidade com Ele. E essa vida devocional, essa vida de intimidade com o Senhor, eh, precisa de uma dedicação nossa, né, de um buscar nosso pela presença do Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje aqui. Primeiro, eu queria que a gente refletisse se, por acaso, você está passando por esse deserto espiritual, não tem conseguido manter uma rotina de devocional pessoal, assim como eu passei. Eu queria que você refletisse o porquê disso, né, assim, talvez é uma pergunta que para você pareça boba, mas eu acho que é importante a gente pensar qual o motivo de estarmos frias espiritualmente, né, por que nós não estamos priorizando essa busca pelo Senhor, a leitura da palavra, a oração? O que está acontecendo dentro do nosso coração? A gente busca no Senhor, né, que Ele nos sonde para nos revelar onde que está a razão ali, né, o X da questão. Quando eu parei para pensar no que estava acontecendo dentro de mim, eu notei um grande orgulho e uma grande autossuficiência, dentro do meu coração, né, como se tudo aquilo que eu estava vivendo, os meus dias, os meus desafios, eu pudesse resolver sozinha, eu pudesse resolver buscando conhecimento em ciência, lendo, me informando, e eu não buscava ajuda do Senhor. Eu não estava reconhecendo que eu precisava disso, sabe. Então, isso acontece muitas vezes, né, que a nossa falta de disciplina
na nossa vida devocional, muitas vezes tem a raiz nessa autossuficiência, nesse orgulho de achar que a gente pode sem o Senhor, né? Isso é orgulho. Somos criadas por Ele, precisamos dele, né? Ele sabe do que nós precisamos de verdade. Na verdade, o que nós precisamos é dele, né? Então, muitas vezes nós estamos aí caminhando, dando outras desculpas, né? Falando, eu não tenho tempo, tá muito corrido, tá muito difícil. Mas, na verdade, o problema, a razão de a gente estar esfriando, muitas vezes, é o nosso orgulho e a sensação de que podemos realizar as coisas sozinhas. Outra coisa que também me ajudou, né? Me atrapalhou, mas fez com que eu me afastasse muito assim dessa rotina de devocional foi eu achar que precisava fazer do jeito que era antes. Então eu antes de ter filhos, eu tinha todo um ritual de me sentar de manhã com uma xícara de café, eu ficava lá 40 minutos, 1 hora, eu tinha um fichário todo lindão, cheio de folhas bonitas e canetas coloridas, e eu anotava, eu fazia meu diário de oração, eu lia a Bíblia, sublinhava, escrevia, tinha tempo para isso, certo? E depois que meu primeiro filho nasceu, eu não tinha tempo para fazer isso, não tinha nem muitas vezes nem minha mente não estava disposta a fazer todo esse ritual, né. A gente tá cansada, a gente tá passando por noites sem dormir. Com o primeiro filho isso é especialmente difícil, porque o nosso corpo tá zero acostumado com essa rotina de sono maluca que é o início. Então, eu não conseguia fazer daquela forma. Aí eu já pensava: já que não dá pra fazer daquela forma, é porque não dá pra fazer. Não dá pra fazer, pronto, acabou", sabe. Então isso foi outra, digamos, desculpa, né, que eu dava dentro da minha cabeça. E primeiro, eu acho que o primeiro passo para que a gente saia desse buraco, desse deserto aí, é reconhecer que nós precisamos, precisamos com toda a nossa alma, nosso coração, nós precisamos disso, precisamos estar com o Senhor, precisamos de intimidade com Jesus. É disso que a gente precisa, todo o resto é resto. O que nós precisamos é caminhar pertinho de Jesus. Um dia eu fiz um post lá no Instagram, né, fazendo uma lista assim, do que uma mãe precisa. 8 horas de sono, organização, rotina, estudar, autocuidado e blá blá blá. E aí na lista do lado escrito do que uma mãe precisa de verdade e apenas uma coisa, intimidade com Jesus. E a maioria das pessoas entendeu o que aquilo quis dizer, só que algumas pessoas comentaram: não, eu preciso de intimidade com Jesus e de todas essas outras coisas. Mas o sentido do post não era que a gente não precisa descansar, não precisa se cuidar, não é nada disso. Mas é que isso tudo é resto. Isso tudo, se der, deu, se não der, paciência. Mas estar com o Senhor, caminhar perto de Jesus, ter intimidade com Ele, isso tem que ser inegociável para nós. Nós precisamos disso de verdade, a nossa vida depende disso. Não tem como continuar sem isso. A maternidade, por si só, já é desafiadora, né? Nós temos tantos desafios nos nossos dias, tantos aprendizados, tantas coisas nos tiram a paciência, nos tiram a paz diante dos desafios que a gente enfrenta com as novidades dos nossos filhos. Cada mês é um bebê no começo, aí depois vem a parte de ensinar, disciplinar, instruir o coração da criança. São tantos e tantos desafios, nós precisamos de ajuda. Nós não podemos sozinhas. E nós precisamos de ajuda do Senhor. É o Senhor que está ali disposto a nos ajudar. Ele não vai fazer o seu filho dormir a noite inteira, talvez, apesar de que até isso ele pode fazer isso. Mas não é sobre isso. O que ele vai fazer quando estamos caminhando pertinho dele é mudar o nosso coração, transformar a nossa perspectiva diante dos desafios. Então, eu vou acordar cansada de manhã, vou levantar, né? Porque para acordar eu tenho que ter dormido. A gente já viram essa frase? Mas eu vou levantar cansada de manhã e vou sair reclamando, sair tratando todo mundo mal? Não, eu vou me ancorar no Senhor, vou buscar a ajuda do Espírito Santo e ele vai transformando o nosso coração. Esse é o grande milagre que vai acontecendo nos nossos dias. Então, eu preciso disso. Eu preciso estar com o Senhor diariamente. Eu preciso orar. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Agora, vamos ser realistas. Realmente,
Não dá para fazer como a gente fazia antes de ter filhos, tudo muda. A gente precisa aceitar essa nova realidade. É aquela coisa que eu fazia antes, né, de ter o meu tempo longo, sem interrupções, marcadinho ali no relógio, antes de começar as outras atividades do meu dia, isso, na minha fase atual, não é possível. Então vamos ser realistas, né, vamos pensar aí na nossa realidade. Eu não sei a idade dos seus filhos, mas quando os filhos são muito pequenos, é bem difícil conseguir isso. Eu tive uma pequena fase ali antes, quando eu estava esperando a terceira, né, a Sara, eu tinha os 2 meninos e eles estavam despertando normalmente umas 6 da manhã. E nessa fase eu conseguia acordar antes deles e ter o meu tempo a sós com o Senhor, em silêncio. Isso durou por um bom tempo e foi maravilhoso. Até que um dos meninos resolveu que ele também queria começar o dia às 5 horas. E aí as coisas foram mudando, eu comecei a não conseguir ter esse tempo naquele horário, todos os dias. E daí chegou uma fase da gravidez que eu também já estava muito cansada, acordar às 5 da manhã já estava sendo mais difícil, apesar de que eu tinha que acordar às 5 da manhã com um dos meus filhos. Enfim, são fases da vida, as coisas vão mudando. Se você consegue acordar antes dos seus filhos e ter esse tempo, faça. Eu acredito que é a melhor saída. Mas aceite caso isso não seja possível no momento, né? Caso eles acordem já muito cedo, caso o seu colocar o pé para fora da cama acorde a casa, né? Às vezes os filhos têm um sensor que, né, só você pôr o pé no chão que um deles brota ali do seu lado. Então, talvez não seja o momento, né, para você fazer isso sozinha de manhã em silêncio. Se você puder, faça. Mas se a sua realidade for outra, vamos então agora juntas pensar em algumas estratégias para que a gente consiga ter esse tempo com o Senhor durante os nossos dias, no meio do barulho. Eu acho que muitas vezes a gente hipervaloriza o silêncio para fazer devocional. É muito bom a gente poder fazer isso em silêncio, ouvindo aquela música que a gente quer ouvir, né, de louvor, já colocar nosso espírito ali calminho diante do Senhor. Mas silêncio na vida de mãe com crianças pequenas, acho que não combina na mesma frase. Então, a gente precisa aceitar a nossa realidade e pensar em momentos que a gente possa ter com o Senhor que talvez não serão de total silêncio. Então, a primeira dica que eu dou para você é você tentar procurar aí na sua rotina pequenos momentos de semi-silêncio durante o dia, com as crianças mesmo, né? Caso você seja uma mulher que o tempo que está em casa está com os filhos, não tem esse tempo a sós, né, em casa, pense como você pode incluir um momento do seu dia onde você possa sentar e ler um trecho da Bíblia, orar, mesmo com as crianças por perto, acordadas, né? Caso elas não façam mais soneca ou as sonecas das crianças não coincidam, que é a minha fase atual hoje. Então, algo que eu gosto de fazer é simplesmente começar a instituir com as crianças, né? Falar assim: olha, agora é o horário de silêncio, a mamãe vai ler a Bíblia, você pode, eu dou algumas opções, você pode também ler a sua Bíblia agora. Não é o momento de devocional que eu faço com eles, né? Mas é um momento meu. Então, eles podem me acompanhar em silêncio com a Bíblia deles, eles podem ler outros livros, eles podem brincar em silêncio, escolher algum brinquedo e brincar em silêncio. Mas não é a hora de correr, não é a hora de andar de bicicleta, não é a hora de, né? Eu ponho alguns limites. E isso requer treino, viu, queridas? Não é algo que você vai fazer no primeiro dia e você já vai conseguir 30 minutos ali lendo a Bíblia. Não vai acontecer. Mas é algo que vai, com o tempo, se estabelecendo. E as crianças começam a entender que naquele momento a mamãe não vai ficar brincando junto, vai responder uma pergunta e outra, claro, mas não vai estar ali 100% disponível para eles. E a repetição é a melhor coisa nesse sentido, né? Voltamos ao assunto da rotina que eu falei no último episódio. Se você fizer isso por volta do mesmo horário, todos os dias, da mesma forma, as crianças rapidinho vão entendendo que é assim que funciona e que você vai conseguir
não todos os dias, mas muitos dias ter esse tempo de leitura da palavra. Outra coisa que me ajuda muito e que eu preciso até retomar esse hábito, parei agora, desde o nascimento da minha caçulinha, mas é orar as escrituras. Muitas vezes a gente abre ali a Bíblia e fica meio perdida, né? Ai, tenho pouco tempo, o que que eu vou fazer? Só vou ler isso aqui e tal, né? Algo que me ajuda muito é orar as escrituras. Abrir ali, pegar um salmo. Faça isso essa semana. Abre ali um salmo, pega aquele salmo e ora ele dentro da sua realidade, daquilo que o Senhor está fazendo no teu coração, no teu lar, nas necessidades que você tem para aquele dia. Isso é tão precioso, isso realmente vai colocando a nossa mente alinhada com as verdades do Senhor. E não precisa ser só com os salmos, né? É mais fácil com os salmos, porque eles já têm essa linguagem poética de oração. Mas em toda a Bíblia, a gente vai lendo e pode ir lançando flechas de oração para o Senhor. Outra coisa, outra dica que eu dou é usar alguns recursos que facilitem, né, isso tudo. Aquela parafernália toda que eu usava, de fichário, estojo com muitas canetas, não funciona nada para mim hoje, né, porque se eu chegar com essa parafernália diante das minhas pequenas crianças, eles vão querer mexer nas minhas coisas e eu não vou gostar. Então, o que funciona para mim hoje é ter uma Bíblia de anotação, que tem espaço para anotar, e uma caneta simples, um marca-texto simples que dá para usar na Bíblia, e fazer aquilo ali da forma mais simples possível, sem muito frufru, sabe? Então, assim, isso é um recurso que me ajuda muito, ter uma Bíblia que eu possa anotar, e mais nada, não precisa ter a Bíblia e o caderno, né? Simplesmente a Bíblia de anotação. Isso ajuda bastante. E, além disso, outra coisa que vai nos ajudar na nossa rotina é usar o aplicativo da Bíblia. Vocês devem conhecer o aplicativo YouVersion. Eu vou colocar o link para vocês na descrição do episódio, mas é simplesmente a Bíblia dentro do celular, né? Eu, antes de ter filhos, eu falava, ai, não gosto de ler a Bíblia no celular, nossa, que ruim, eu fico distraída, não sei lá o quê, né? Eu hoje ponho lá direto a Bíblia no celular para ouvir também, eu coloco a versão áudio muitas vezes durante o dia, para eu ir saturando a minha mente com a palavra de Deus, enchendo o meu coração daquilo, né, durante o dia. E a Bíblia no aplicativo me ajuda muito também nas madrugadas, nas mamadas da madrugada, para eu ler, eu coloco no modo bem escuro o celular, né, e consigo encher o meu coração da palavra de Deus naqueles momentos que muitas vezes são desafiadores, né, da madrugada, estamos cansadas. E quantas madrugadas eu perdi mexendo no Instagram, procurando dicas e dicas e dicas de maternidade em vários perfis por aí, lendo coisas da internet, quando eu podia estar me enchendo da palavra do Senhor na madrugada também, né, e tendo esse tempo com Cristo, e já ir lendo e orando e buscando do Senhor. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, nesse período que eu estou vivendo agora, é o quanto eu preciso me alimentar dele, da mesma forma que a minha filhinha não aguenta muito tempo sem mamar, né, ela precisa mamar, né, agora tá se passando, ô glória, né, mas, quando são recém-nascidinhos precisam mamar, né, pelo menos de 3 em 3 horas, inclusive à noite. Então, a gente, Deus foi falando tanto comigo, assim, nesse período, ela precisa mamar de 3 em 3 horas, você precisa de mim de 3 em 3 horas, e todos os minutos, de 3 em 3 minutos. E eu comecei a colocar o meu coração disposto, né, de 3 em 3 horas, a dar uma lidinha no aplicativo da Bíblia, orar um pouquinho, e assim eu fui me enchendo da palavra do Senhor nesse período também, não daquela forma que era antigamente, mas de uma forma que eu pudesse estar em contato e intimidade com Jesus. E por último, queridas, é muito importante que a gente não tenha nenhum legalismo em relação a esse devocional que a gente tem que realizar. A gente precisa estar com o coração no lugar certo, buscando porque precisamos, não por uma obrigação no sentido de fazer um check na nossa lista. Pronto, li a Bíblia. Pronto, orei. Não, mas eu preciso do Senhor, eu preciso ler a sua palavra. Talvez você não vai conseguir nessa fase fazer um grande estudo bíblico profundo, como eu não consigo também agora. Mas eu preciso
de Jesus. Eu preciso do Senhor, eu preciso conhecer cada vez mais o Senhor. Eu faço isso lendo a Bíblia, eu faço isso orando, eu faço isso buscando. E vai ser de 5 minutos agora, 10 minutos depois, 30 minutinhos na hora do silêncio aqui em casa, na hora do mamá da madrugada, em que eu posso ler no aplicativo, na hora que eu tô lavando uma louça e posso pôr um fone de ouvido com o áudio da Bíblia, e assim eu vou aos poucos, durante o dia, saturando a minha mente com a palavra do Senhor, enchendo o meu coração das verdades que o Senhor tem para minha vida. Então eu te convido a fazer isso também. Se livre dessa cobrança de precisar estar em silêncio sozinha com a xícara de café e comece a procurar, a cavar um pouco mais aí no seu dia, momentos em que você pode estar em contato com a palavra do Senhor. Durante essa semana, lá no Instagram, eu vou trazer mais reflexões sobre esse assunto, vou procurar saber de vocês, como é que tem sido aí para vocês e como sempre, queridas, gosto muito da nossa troca. Então vamos conversar, vamos nos encorajar mutuamente nessa caminhada da maternidade com Cristo. Uma semana abençoadíssima para todas vocês. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.